Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, todos bem? Espero que sim. Vamos conversar a respeito de um crime mega importante, que é um crime praticado, por qualquer pessoa, na verdade, que está lá nos crimes contra a administração da justiça. É o 342, sem dúvida alguma, falso testemunho ou falsa perícia. Falso testemunho. O candidato, ele erra nesse crime. Por quê? Porque ele ouve falar assim: o senhor pode responder se mentir em juízo por falso testemunho. Muito bem. Quando ele só associa a testemunha. Quando ele lembra do nome do crime, falso testemunho ou falsa perícia, ele lembra testemunha ou perito. Não está correto. Vamos lembrar o tipo penal. Diz o legislador: negar a verdade, calar a verdade ou falsear a verdade. Como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Olha lá, processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Lembre disso. Processo judicial, processo administrativo, inquérito policial, em juízo arbitral. Se ele colocar no seu concurso inquérito civil, não. Aqui fala inquérito policial, inquérito civil, não. Beleza? O legislador esqueceu do inquérito civil, você não pode fazer analogia para prejudicar o réu. Inquérito policial, juízo arbitral, processo judicial ou administrativo. Muito bem. As condutas são negar a verdade, calar a verdade ou falsear a verdade. Você deve decorar: testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete. Testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete. 10 vezes, pessoal. Testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete. Não é só porque você estuda o direito penal que o cara não pode mentir num processo penal. Ele não pode mentir em nenhum processo trabalhista, civil, nenhum processo. Mas se ele mentir num processo trabalhista, a competência da Justiça Federal por força da súmula 165 do STJ. Fechou? Negar a verdade, calar a verdade ou falsear a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial em juízo arbitral. Beleza, beleza. Senhores, se ele mentir num processo civil em que for parte da administração pública direta ou indireta, a pena é aumentada. Olha o parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3. Se ele mentir porque foi subornado, se ele mentir com o fim de obter prova, num processo penal ou num processo civil em que é parte da administração pública direta ou indireta. Agora, qualquer processo civil, o cara pode colocar no seu concurso o seguinte: a pena é aumentada se o sujeito mente num processo civil. Qualquer processo civil, num processo de separação, por exemplo? Não. É só no processo em que figurar como parte da administração pública direta ou indireta. Vamos lembrar uma coisa: mexer com a administração é sempre mais complicado. Então a pena é aumentada. E o parágrafo 2º fala da retratação. Se o agente se retrata ou diz a verdade, olha lá, antes da sentença do processo em que ele mentiu, não é da sentença do processo dele que vai responder por falso testemunho. Não. Antes da sentença do processo em que ele mentiu. Por exemplo, eu estou respondendo a um processo. Você, minha testemunha, você mente no meu processo. Legal? No meu processo. Vai ter um ponto, vai ter um momento que o juiz vai me sentenciar. Vai prolatar uma sentença, correto? O meu processo. Até a sentença do meu processo, se você se retratar, extingue a punibilidade. Agora, você não se retratou. Muito bem. Você vai ser responsabilizado por falso testemunho. Legal até aqui?
Não é a retratação no seu processo, e sim no meu processo. Fechou? Que caiu uma questão assim. Então, senhores, cuidado. Negar a verdade, calar a verdade ou falsear a verdade, como testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete. Decorem esse rol. Em processo judicial ou administrativo, inquérito policial em juízo arbitral, inquérito civil, não. Quem pode ser testemunha no Brasil, senhores? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Legal? Agora, tem testemunha que ela é isenta de depor, que está lá nos artigos 206 e 208 do Código de Processo Penal. Porque a testemunha, ela toma o compromisso de dizer a verdade. O 203 do Código de Processo Penal fala. Mas as pessoas, né, isentas de depor são o CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, os menores de 14 anos, doentes deficientes mentais. Essas pessoas, elas não prestam compromisso de dizer a verdade, são informantes. Fechou? Agora, podem depor? Claro que podem. Só que se depuserem e mentirem, não vão responder por falso testemunho. Combinado, senhores? Vamos lembrar do aumento de pena. Se mentiu porque foi subornado, a pena é maior, a pena é aumentada, na verdade. Se mentir num processo penal ou se mentir num processo civil em que figurar como parte de administração pública, direta ou indireta. E temos a retratação do parágrafo 2º, se ele se retratar até a sentença do processo em que ele mentiu, extingue a punibilidade. Fechou? Maravilha, senhores. Um grande abraço, sucesso, até o próximo vídeo. Tchau!